Não é assim, Rodrigo, então vamos atrair todo mundo, qual é o limite? Cada um vai ter o seu. Ciro Gomes, MBL, André Marinho, cada um vai ter o seu limite. Meu ponto é, eu não vou sair jogando pedra e nem vou tripudiar de quem no passado recente falou que se você está do lado do Marçal, você é vagabundo, você é traidor. Não vou ficar cobrando isso deles. Vamos todos entender o seguinte, eleição é eleição. E olha quem também fez gracinha com o Marçal, porque aqui é um programa independente, ninguém está na coleira de ninguém. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Muito bom sobre o conservadorismo rachado no Trump, aqui nos Estados Unidos, né, de um cara que trabalhou com o Buckley, que era um grande conservador renomado e tudo, diplomático demais para alguns, mas aquela figura bem clássica do conservador, né, de antigamente. E ele diz exatamente isso, o que o Buckley pensaria sobre essas brigas internas hoje. E a conclusão dele é que o Trump tem que fazer uma certa limpa para não se associar a radicais, antissemitas, a uma ala que fala em seu nome. E aí ele termina dizendo exatamente isso. Hoje em dia tem uns que criticam o Trump se dizendo mais trumpistas do que o próprio Trump. Soa familiar? Gente que se bate no peito para ter orgulho de que é bolsonarista, mas está indo contra o que o Bolsonaro, o Jair, o Bolsonaro. Quando a gente fala Bolsonaro, né, tem um Bolsonaro. Nos Estados Unidos tem um Bolsonaro pré-candidato, tem um Bolsonaro em Camboriú e tem o Bolsonaro, o Jair, o pai, o criador do legado. Então, o que é ser bolsonarista hoje em dia? Isso é uma outra pergunta que tem que ser feita. Enfim. Por exemplo, o Nicolas diz, eu nunca fomentei uma briga. A pergunta que tem que ser colocada é, o que eu já fiz? Porque uma briga precisa de dois. Isso não é briga, é um ataque unilateral. Qual post meu tenho atacando filho, esposa ou o próprio Bolsonaro? Pelo contrário, sou extremamente leal às ideias de Bolsonaro. Ele mesmo, na última vez que nos encontramos, na prisão, falou, fique em paz, estou contigo. E aí a turma teve que virar fiscal de likes. Porque ele curtiu um post de uma pessoa que já falou coisas horrorosas de Bolsonaro. Não é saudável isso. Não agrega nada à candidatura do Flávio isso. Eu já fui um crítico muito duro do governo Bolsonaro no começo. Gente que se diz muito próxima de Bolsonaro hoje já chamou ele há poucos anos atrás de Bolsonaro. Então, qual é? A gente vai fazer o que o Flávio pediu ao se aliar ao Deltan Dallagnol, ao Moro, para levar Curitiba, para levar Paraná e dizer divergências do passado ficam no passado, a gente tem que pensar daqui para frente. Ou a gente vai ignorar o pedido do Flávio e fazer de tudo para boicotar a sua candidatura. Eis a pergunta. Pergunta ao Globo se o Nicolas tem inimigos dentro da direita. Sim, não tem o atrito dentro da casa, é algo natural. Ninguém não tem atrito, é algo natural. Não fico alimentando essa briga, porque acho que as pessoas vão percebendo por que tem tanta coisa acontecendo no Brasil e o foco é o Nicolas. As pessoas vão virar babá de curtida de Twitter e me mantenho em silêncio para preservar algo maior, que é a própria direita, o próprio Bolsonaro. Ele está agindo de forma mais madura. Ele está agindo da forma que eu não estava conseguindo agir. Ele não está dando
trela para esses ataques, o que é o certo. E fala finalmente: o cenário em Minas é de fragmentação, Romeu Zema como vice ajudaria? Eu acho que soma. Minas é o segundo maior colégio eleitoral, o Zema traz essa imagem de gestão, de seriedade, dos nomes que estão sendo colocados, é o que mais agrega até agora, e eu já expus algumas vezes que é o vice dos sonhos para mim. Fiz um artigo recente falando da Tereza Cristina, da Renata Abreu, entendendo o pragmatismo de todas as decisões possíveis e concluindo que, para mim, o Zema é quem mais agrega. Aí a gente vê que política é mesmo a arte do possível, que você tem que abraçar muitas vezes o capeta, tem que fazer acordos que você engole a seco e que deixa os militantes mais afoitos, que falam coisas de maneira muito peremptória, acusam todo mundo de tudo, deixam eles em situação delicada. Por exemplo, Pablo Marçal. A ajuda prometida por Marçal a Flávio durante o almoço em São Paulo, derrite junto. O Flávio gravou um vídeo entrando no carro com o Marçal. Estão todos próximos. E o que tirar disso? Cada um tira o que quiser. Dá para confiar no Marçal? Eu acredito que não. Acho que todo mundo imagina que o Marçal seja meio... enfim, um sujeito pouco confiável. Mas, digamos que ele seja o Janones da direita, assim, ele tem domínio de comunicação em rede social, tudo. Ele agrega voto para o Flávio ou ele, do lado de lá, seria ainda pior? Não é assim: Rodrigo, então vamos atrair todo mundo, qual é o limite? Cada um vai ter o seu. Ciro Gomes, MBL, André Marinho, cada um vai ter o seu limite. Meu ponto é, eu não vou sair jogando pedra e nem vou tripudiar de quem no passado recente falou que se você está do lado do Marçal, você é vagabundo, você é traidor. Não vou ficar cobrando isso deles. Vamos todos entender o seguinte: eleição é eleição. E olha quem também fez gracinha com o Marçal, porque aqui é um programa independente, ninguém tá na coleira de ninguém. Parece que o Romeu Zema do Partido Novo também tá cheio de intimidade e brincadeira com o Pablo Marçal. Então, de novo, o Jair Bolsonaro chegou a dizer, no meio da eleição lá, que ele queria emplacar o Ricardo Nunes. Peça apoio a ele em 2026. Quem está apoiando ele agora? Bom, quem está pedindo o apoio do Marçal hoje é o próprio filho Flávio. E tá tudo certo, na minha opinião. Tá tudo certo. Vocês não vão me ver detonando o Flávio por conta disso, não. Leiam o título da live. A prioridade é uma: derrotar o consórcio PT-STF. Essa é a prioridade. Essa é a prioridade. A prioridade na Segunda Guerra era uma: derrotar Hitler. Churchill disse: se eu tiver que ir lá no inferno falar uma ou duas palavras elogiosas ao diabo para vencer essa guerra, eu vou. É aí que alguns puristas, de um lado e do outro, que tem um lado que é a esquerda mais, a direita mais limpinha, que não gosta de nada assim, porque está numa torre de marfim. Não gosto de Flávio por isso, não gosto. Está numa torre de marfim. E os outros que são radicais e se dizem puros, raiz do bolsonarismo, mas aí caem em contradição o tempo todo. O tempo todo, é uma vida muito difícil. Porque ontem, se você gravasse um vídeo amigável com o Marçal no carro, você era um traidor, um miserável, um vagabundo. Hoje é o Flávio fazendo isso. O que vai acontecer amanhã?
Os Estados Unidos estão sempre na frente, né? Eu e Ana Paula Henkel brincamos que a gente está 2 anos no futuro. Porque Trump foi eleito em 2016, Bolsonaro em 2018. Os fenômenos foram muito parecidos com a mídia, tudo isso. Vai acontecer o que eu mostrei que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump rechaçando uma certa base aliada que se acha mais trumpista do que ele. Porque não tenham dúvidas que algumas pessoas que se dizem bolsonaristas raiz hoje vão estar amanhã metendo o pau em Flávio Bolsonaro. Que vai estar sendo defendido por quem? Provavelmente por mim. Por mim. Mas eu nunca quis o rótulo de bolsonarista, muito menos bolsonarista puro, muito menos alguém leal ao Flávio. Porque se o Flávio fizer muita merda, eu vou fazer o quê? Criticá-lo. Mas é difícil para alguns entender que isso se chama postura independente de um comentarista. Com um viés claro de direita, que não esconde que torce para um lado, que prefere um candidato. Hoje eu bati recorde de live, tô roquinho. Quem não quer o Zema com o Flávio é o Centrão. Por que será, hein? Por que será que o Centrão não quer o Zema como vice? Pergunta retórica. Mas se o Centrão não quer de jeito nenhum uma coisa, isso é boa notícia pro lado de lá, não é? Enquanto isso, o Flávio está fazendo várias alianças importantes. No Paraná eu já mencionei, Deltan, Moro, Felipe Barros juntos, estão liderando. No Sul, Rio Grande do Sul, temos o Zuco liderando. E, pelo amor de Deus, gaúchos, não vão botar um Brizola de novo, né? Vocês já mandaram para o Rio de Janeiro essa praga e destruiu o meu Rio de Janeiro. Então, força, Zuco, todo o meu apoio a você. E vimos vídeos muito bacanas do deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e do Ubiratã Sanderson, do PL, juntos, falando: votar em Marcel é votar em Sanderson. Votar em Sanderson é votar em Marcel. Estamos juntos. É isso que precisamos. O Novo hoje é um país... Eu não vou dizer que é um partido. Eu não vou dizer que é um partido bolsonarista, porque não é. É um partido conservador. A era do Amoedo ficou lá para trás. Olha o quadro do Novo. Marcel Van Hatten, um dos mais combativos parlamentares. Girão, um dos que mais pega na questão do Supremo e da liberdade de expressão. Aí temos agora candidato ao Senado pelo Distrito Federal, Sebastião Coelho, um cara íntegro, sério. É um partido que se rearranjou. E tem gente que fica demonizando por disputa partidária eleitoral, nicho eleitoral. Só que essa não é a minha praia. Então eu vou falar para vocês, por exemplo, agora o seguinte. Marina Silva lidera intenção de voto no Senado em São Paulo. E você vê um negócio desse e quase cai para trás, né? Como é que a tartaruga pode ter tanta força ainda? É Vila Madalena só? É a esquerda caviar? Tem tanta força em São Paulo? Aí a gente pensa, tem que ter estratégia para a direita ganhar. E a gente sabe das brigas. Parece que o Valdemar está indo para Orlando, para os Estados Unidos, encontrar o Eduardo para discutir isso. Parece que o Eduardo quer indicar Gil Diniz e Mário Frias. Tem muita gente que prefere o vice do Ricardo Nunes, muito leal ao Jair Bolsonaro, e um sujeito muito sério e íntegro e competente, que é o Melo Araújo, que eu considero um ótimo nome. Fora do PL temos o Ricardo Salles, que eu recomendei outro dia como um bom nome também. Por quê? Porque eu não estou em briga de nicho de poder, não quero cargo nenhum, não tenho partido, não tem nada. Então você deve falar assim, você prefere o Salles ou o Melo Araújo? Difícil. Salles é meu amigo a longa data, tá nisso de combater a esquerda pela direita. Há muitos anos é um cara que eu sei dos valores, tudo. Foi um bom ministro ali do Bolsonaro, comprando briga com ONG perigosa e tudo. Pô, o Salles vai ser um bom senador. Melo Araújo também. Todas as características. Mas e o Flávio e o Gil Diniz?
versus o Salles. Eu vou virar e falar, não, eu prefiro o Salles. Por vários motivos, capacidade, tudo. Não basta ser fiel e até externar isso aos 4 ventos o tempo todo, que eu sou fiel à família, ao Eduardo, sei lá o que. Isso não é um critério para ser um bom senador. Então isso diz o seguinte, eu sou independente. Eu vou escolher quem eu acho que é o melhor senador. Eu não preciso votar com um determinado partido ou acatar aquilo que é a opinião de qualquer Bolsonaro que seja. Mas isso é tão elementar. Só que aí quando você faz esse tipo de coisa, essa análise, tudo, pronto, vem aquele fogo amigo, né, tosco, aqueles xingamentos, que eu sou traidor, que eu odeio os Bolsonaro. Enfim, essas tretas acabaram. Da minha parte, pode chutar que não vai ter revide. E por fim, o Caiado, que seria outra alternativa, digamos assim, à direita, está no partido errado, né? Está no partido do Kassab, o PSD, e o resumo disso é que ele não vai ter palanque em metade do eleitorado. Imagina ele querer palanque no Rio de Janeiro com o Eduardo Paes. É lulista. Então o Caiado se colocou numa situação muito difícil. Isso me diz que ele não tem chance de crescer tanto. E se ele no segundo turno não declarar apoio pessoal no Flávio, vai ser uma grande decepção e grande incoerência histórica sua. Eu não duvido que o Kassab coloque o PSD meio neutro, ou que tenta vender mais caro o apoio a um dos dois, que é mais ou menos o que ele está querendo, né? Tanto que ele disse, se o Caiado fizer 15%, tá bom. E irritou a base da campanha do Caiado, né? Que campanha começa cantando derrota? É porque o Kassab tem outros interesses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.